para que nós aproveitemos bem daquilo que a palavra de Deus nos anuncia neste primeiro domingo da Quaresma, abertura de um tempo tão especial da reflexão da nossa fé. Primeiro, então, a comparação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos. Vejam, pode-se comparar o poder que teve o pecado e o poder que tem a graça misericordiosa de Deus? Ele mesmo responde: de forma nenhuma. Se o pecado pareceu assim tão extraordinário, e quando um pecou, todos acabaram pecando, e a morte atingiu e continua atingindo a todos. Mas, por outro lado, quando veio Jesus Cristo para nos salvar, todos haviam pecado, e pelo seu sangue, unicamente, todos foram justificados. Os de antes e os de depois também. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. Por isso nos alegramos em participar do anúncio da palavra e de receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. É esse o mistério da nossa fé. Segundo, aquilo que serviu de símbolo para os judeus. E Jesus, sendo judeu, toma o mesmo símbolo e fala para os judeus que o escutavam. E acaba atingindo a nós também. Estava o povo hebreu no deserto, melhor, no Egito. Eram escravos. Sofriam amargamente. E por Moisés, Deus anuncia: eu escutei o clamor deste povo e vou libertá-lo. E assim o fez. Passaram pelo mar, atravessaram o deserto, rumo à terra prometida. Mas esta viagem pelo deserto durou 40 anos. Muitos dos que entraram no deserto ficaram por lá mesmo. Não conseguiram chegar na terra prometida. Entre eles, o próprio Moisés, que morreu antes. Mas ficou gravado na memória e na tradição do povo judeu. 40 anos. O número 40 acabou representando a vida. Daí dizer 40 anos ou 40 dias, dá na mesma. E assim nós escutamos esta palavra. Jesus ficou no deserto 40 dias. Quer dizer, a vida inteirinha. Foi tentado a vida inteirinha. E nós somos tentados a vida inteirinha também. Porque esta é a nossa condição humana. Ele assumiu a condição humana, inclusive nisto. Porém, jamais caiu na tentação, pois o pecado nada pode contra aquele que é filho de Deus. Então reflitamos sobre as outras palavras.
E vem a primeira leitura e fala do pecado do homem e da mulher. Pecaram em que sentido? Deus tinha colocado a sua criatura num jardim de bênçãos. E colocou também um limite. Tudo pode ser usado. Porém, o limite é este. Há uma árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isto cabe a Deus. Então, o homem, use das coisas, mas respeite aquilo que é próprio de Deus. Também os pais oferecem para os filhos que vão chegando e vão crescendo tudo de bom, mas vão ensinando o limite. Muitas coisas boas. E o limite no começo não é aceito, porque a criança, o adolescente, deixa de pensar no bem que os pais realizam e olham no sacrifício que o limite exige. Por exemplo, gostam crianças e adolescentes e jovens de dormir. E os pais têm que ensinar. Pode dormir até tal hora. Depois tem escola. Depois tem algum trabalho em casa. E vem o estudo. No início, todos reclamam. É muito ter que acordar tal hora. Porém, o limite é um bem da vida, embora exija sacrifício. Pois foi o que Deus fez. Tudo pode ser usado, mas o limite está aqui. A árvore representa o limite. Claro que não se trata de uma árvore. Trata-se, sim, do limite que Deus colocou, por bem e por amor na vida do homem. Mas veio a tentação. E essa primeira leitura fala de tentação, e o Evangelho também. E o que faz a tentação? Que nada. Isso é bom. Você será como Deus se transgredir o seu limite. E essa tentação está na vida de todo mundo. Então, uma pessoa gosta de alguma bebida e pensa consigo mesmo: eu vou beber porque eu sou suficiente. Eu posso vencer a tentação. Bebe e acaba com a sua vida, destrói o seu caminho, não reconhecendo o limite. Assim veio a tentação, e assim vem a tentação na nossa vida. E não acontece, por exemplo, com alguém que está dirigindo um automóvel e pensa assim: mas eu posso, e atravessa o sinal vermelho. Põe em risco a sua vida e a vida do outro? Como é possível? O limite, a lei, é para o nosso bem e não para o nosso mal, mas a tentação vem nos dizer: você é semelhante a Deus? Faça o que bem entender. Muita atenção, porque a palavra de Deus está dizendo: aí entrou a morte. E realmente,
quando passamos do limite, a morte vem para nós. No Evangelho, durante toda a sua vida, 40 dias, Jesus esteve lá, sendo tentado. Como para nós, a tentação veio dizer que nada. Pode, transforme pedra em pão, sacie o seu desejo, tenha a satisfação que você deseja. Depois vem dizer, pule daqui de cima. Deus vai vir em teu socorro. Mas o teu limite diz, não pule, porque você vai morrer. Diz para nós também, quantas vezes temos a tentação bem representada por aquele que é estudante. E no estudo pensa assim, bom, vou deixar para estudar depois. Depois eu rezo e Deus me faz passar de ano. É a tentação de provocar Deus para que Ele realize o que nós devemos realizar. Tentação de poder. E a riqueza, adore a mim, diz o demônio, e você terá tudo. Quanta gente adora o demônio para ter alguma coisa a mais e vive no mal. Tempo de Quaresma, 40 dias. A figura do que o Evangelho propõe. Lembrando que a tentação está presente na nossa vida inteira. E é necessário fazer o que Jesus fez. Ele recorreu à palavra de Deus e por ela venceu. Nós recorreremos à palavra de Deus e por ela venceremos. Não a nossa força, mas a força daquele que veio em nosso socorro. E como o apóstolo Paulo lembra, ele derrama sobre nós o seu sangue e a sua misericórdia nos salva. Assim, vivamos naquilo que a palavra de Deus nos propõe. Preparemo-nos para as missões que mais adiante vão estar acontecendo entre nós. Visita às famílias para o anúncio do Evangelho. A missão está acontecendo na Chácara das Paineiras, depois irá para os campos, depois para o Banco da Terra, Noite Negra, Vila Maria e, finalmente, nos setores aqui da cidade. Pois desde